O primeiro destaque é, claro, a expectativa para o julgamento sobre a denúncia, né, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, outras pessoas que foram denunciadas. Amanhã o Supremo vai decidir exatamente se aceita ou não a denúncia. Se aceitar, Bolsonaro vai virar réu e acabará sofrendo, né, as consequências de enfrentar uma ação penal definitivamente. A análise da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro será feita entre amanhã e quarta-feira no Supremo. Na terça, os trabalhos estão previstos para acontecer das 9h30 da manhã às 2 da tarde. O julgamento vai decidir se Bolsonaro e aliados viram réus. Nessa fase do processo, os 5 ministros vão analisar se aceitam a denúncia apresentada pela PGR. E se isso acontecer, né, é aberta uma ação penal. Bolsonaro e os demais denunciados se tornam réus, como eu disse. A análise vai ser feita pela primeira turma. Temos os detalhes aqui exatamente em telas que a nossa equipe do Departamento de Arte do UOL preparou para a gente ver quais serão os caminhos, né? Qual será o caminho para esse julgamento sobre a denúncia, inicialmente. Veja que a denúncia do julgamento, né, vai avaliar os seguintes crimes: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A gente vai em frente com mais informações sobre esse dia importante, né, esses dias importantes, que são os próximos. O passo a passo. Vamos saber então quem faz parte da primeira turma, que vai ser presidida, né? A turma é presidida pelo ministro Cristiano Zanin. Ele é o presidente da primeira turma, portanto, que vai analisar a denúncia. O segundo passo é a leitura do relatório. Então, o ministro Alexandre de Moraes é o relator e o documento reúne informações sobre o andamento das investigações. O terceiro passo, a Procuradoria-Geral da República deve apresentar suas considerações sobre o caso, a chamada sustentação oral, que vai ter 30 minutos de duração. O quarto passo mostra que advogados dos acusados vão apresentar seus argumentos. Cada representante terá 15 minutos, em ordem a ser definida pelo presidente da turma, que a gente viu é o ministro Cristiano Zanin. O relator Alexandre de Moraes começa a votar sobre as chamadas questões preliminares. São questionamentos processuais, levantados pela defesa como competência de colegiado para julgamento. Passo a passo aí dessa terça-feira, um dia importante, portanto, que a gente está acompanhando, né? E vai acompanhar. O sexto passo, os 4 ministros da turma votam sobre as preliminares. Apresentam seus votos nessa ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que preside o colegiado. É isso. Vamos acionar a reportagem em Brasília. Matheus Coutinho está conosco, assim como Leonardo Sakamoto e Raquel Landim. Vou falar primeiro com o Matheus, que tem mais informações sobre esse dia importante, né, Matheus? Conta pra gente a expectativa, o que está sendo preparado. Eu sei que tem reforço na segurança também, né? Uma boa tarde para você. Sim, boa tarde, Diego. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Raquel. Pois é, é o julgamento da semana, né? Só se fala disso aqui em Do Brasília, a ano. expectativa é muito grande. É, o que vai marcar nosso ano, né? Provavelmente. E, né, julgamento muito importante, expectativa enorme. O STF já está com uma segurança mais que redobrada, né? Porque desde o atentado da bomba eles retomaram um reforço ali na segurança, o STF está cercado com grades. Agora, para essa denúncia, vai ser um novo reforço, vão ter mais camadas de segurança, vai ter um apoio da Secretaria de Segurança Pública, até os jornalistas que já são credenciados lá, que têm crachá, precisaram se credenciar de novo, vão ter um acesso mais restrito ali a algumas áreas do tribunal. Por exemplo, ali o corredor onde fica o prédio ali dos gabinetes dos ministros mesmo, nem os jornalistas vão poder acessar, para você ter ideia, que são locais que normalmente os jornalistas podem transitar ali, né, passar pelos gabinetes, passar ali pelo estacionamento. Então, assim, tá um esquema super reforçado e uma expectativa de que, né, se tudo seguir o cronograma, como foi previsto ali pelo Zanin, de quarta-feira ali para o final da manhã, já teve pelo menos uma ideia de se vai ser aberta ou não a ação penal, né? Porque ali, como se trata de julgamento da turma, né, lembrando que são, né, 5 ministros só vão para decidir. Então acaba sendo mais rápido tradicionalmente do que o que acontece quando vai no plenário, né, que são 11 ministros, é uma votação mais demorada, mais debates.
E a expectativa é muito grande, sabe, assim, uma segurança reforçada. Conversei com alguns gabinetes, né, alguns ministros, e o pessoal tem comentado que os advogados, né, já passaram pelos gabinetes ali da primeira turma, apresentaram seus memoriais, estão fazendo esse trabalho também de agora, né, bater de porta em porta, mas a expectativa é que essa semana mesmo talvez já tenhamos ali pelo menos uma indicação da maioria a ser formada, sabe, assim, até É pela forma verdade. como o Zanin organizou ali a votação. Perfeito. Então, Matheus, posso fazer a pergunta, claro, fica à Diego? vontade, Raquel, vai lá. Pode? Matheus, a Pode. expectativa são 2 dias de julgamento ou pode se estender? O que se aguarda? O ministro Alexandre de Moraes deve ser rígido com esse tempo de 15 minutos Sim, para sim. as defesas? Os ministros vão ter tempo para o seu voto? Como deve ser? Uhum. É, o que eu, né, eu conversei aqui com, né, tentei contato com alguns gabinetes, tudo, o que a gente tem ouvido é que, olha, o Zanin deixou organizado de tal forma que ele, né, separou sessões extras, né, são sessões extraordinárias, né, terça-feira pela manhã, quarta-feira pela tarde toda, terça-feira pela manhã e pela tarde, e quarta-feira pela tarde. Então a expectativa é de que sim, esse cronograma sendo seguido ali, né, na parte da manhã, de amanhã, por exemplo, vai ser basicamente deve ser o relatório do Moraes, que deve vir bem duro, né, como a gente já espera, que ele vai trazer todo um resumo do que foi feito dessa investigação, fatos muito chocantes que foram surgindo, né, e ele vai fazer um resumo disso. Na parte da tarde, a expectativa é de que se dedique realmente ali à PGR e às defesas, que se somando aí 8 defesas, dá mais ou menos umas 2 horas, e a expectativa é de que esse cronômetro seja seguido à risca, assim, sabe? Tanto por parte do Moraes, que é o relator, que tem a fama de ser mais duro, quanto pelo presidente da turma, né? Que quem conduz esse julgamento, a rigor, é o presidente da turma, né? Como presidente, cabe ele chamar a sessão, ele vai estar coordenando ali o cronômetro, os horários, e o que a gente tem ouvido é que é isso. O Supremo já está muito fechado com essa questão, e lembrando também, Raquel, que esses ministros já tiveram o acesso ao material da denúncia, da investigação, desde ali do começo do mês, que o próprio gabinete do Moraes já teria encaminhado para eles os HDs, né? Então, assim, os ministros também, os outros ministros já estão estudando isso há um certo tempo, então, assim, o que a gente percebe é que há um sentimento meio de uma certa união para o caso ser conduzido num ritmo adequado. Não diria nem célere demais, nem lento demais, mas eu diria num ritmo adequado para se tentar conduzir todo esse julgamento ao longo desse ano ainda, né? Que é a expectativa que é o que se coloca aqui em Brasília, né? Não, querem terminar antes para não deixar isso contaminar 2026, que a gente sabe que vai ser um ano eleitoral que muda bastante o cenário, né? Em Ô, todos os Matheus, aspectos, uma assim. pergunta, boa tarde, vai ser Boa como é tarde. que deve ser feito a organização da análise dos 34? Elas vão se dar em pacotes, de acordo com similaridade do que estão sendo acusados, ou vai ser ordem alfabética, um por um? É, então, eles vão seguir mais ou menos a divisão que a própria PGR já fez nas denúncias, né? São meio temáticos ali por grupos, né? Esse primeiro grupo é o que o Gonê coloca como grupo crucial, né? Que são ali o mais alto escalão, né? O presidente, o Heleno, o Braga Neto, que eram ali os principais ministros, o ex-ministro da Defesa, né? Que é o Paulo Nogueira, e os próximos blocos vão pegar outros grupos que são os escalões mais baixos, assim, né? O próximo ali que já está previsto, se não me engano, acho que é o dos militares ali, que pega o general Estevam Teófilo, pega alguns outros militares, e você vai ter um bloco ali só de, por exemplo, do pessoal que atuava ali no Silvinei, o núcleo ali mais que pega PRF ali um pouco. Então, assim, a ideia é uma divisão temática que a PGR colocou, né, ela dividiu a denúncia ali, era 34 pessoas, ela fez 5 denúncias, e tem o caso de uma denúncia em específico, né, que é o neto do João Batista Figueiredo, né, que ele está morando nos Estados Unidos, e aí esse caso provavelmente deve andar mais devagar, porque você tem todo o trabalho de tentar intimar essa pessoa lá fora, que ficou até uma denúncia à parte, que eu acho que até o Gonê foi esperto em relação a isso. Mas a princípio, assim, o que nós já temos no momento é que já tem sido marcado, se eu não me engano, mais 2 outras análises de denúncia, uma agora para o dia 20, se não me engano, no dia 29, e a outra já para a primeira semana ali de abril. São os núcleos 1, 2 e 3, já tem data marcada para se ter essa análise de denúncia também, que aí segue o mesmo rito, né, todos os casos. E a ideia, né, Sakamoto, sempre lembrando que foi uma estratégia do Gonê, que o Supremo
tem seguido, que é ser fatia as denúncias para se agilizar um pouco esses julgamentos, para não consumir também todo o tempo do tribunal. Até se a gente lembrar lá atrás do mensalão, né, o mensalão praticamente parou o Supremo, né? Se você julgar 40 pessoas, né, foi até um pouco mais de 40 na época, se não me engano, todo o plenário lá parado, com várias sessões seguidas, assim, foi um processo muito, consumiu muito do tribunal, né, e a ideia agora aqui é tentar fazer algo que vai consumir tempo, sim, claro, né, porque são muitas pessoas, são processos complexos, um pouco demorados, mas vai ser dividido pelas turmas, vai ser essas denúncias fatiadas que consegue se julgar de forma mais ágil ali, otimizar um pouco melhor esse tempo. É. E a Mas gente vai a ideia acompanhar. é isso, seguir Ah, esses blocos. certo. Ia falar que a gente vai acompanhar amanhã com programação especial aqui no canal UOL, desde 9 horas da manhã, Fabiola Cidral, todo o nosso Sim. time. Depois eu vou assumir a cobertura aqui às 2 da tarde, a Raquel assume às 5, e é claro com a participação dos colunistas, todos eles, Sakamoto envolvido, toda a nossa equipe, né, para trazer as informações também direto de Brasília. O Matheus Coutinho, a Letícia Casado vão estar lá em loco, além de outros profissionais também escalados para essa cobertura. Matheus, é isso então, viu? Bom descanso, que amanhã o dia promete ser intenso. Um abraço para isso. você.